Vamos ver aqui. Olha aqui, o teclado aqui parou de funcionar. Não sei se... Boa tarde a todos e a todas. Eu Sebastião Costa, coordenador do sindicato. Mas, antes da gente dar início à nossa live, eu gostaria de pedir a permissão de todos os participantes, os palestrantes, sabendo da importância dos equipamentos, mas como estou em uma sala reservada, sem nenhum risco, de tirar a máscara para que eu possa falar e o áudio saia com melhor qualidade, ok? Como nós falamos ontem, a nossa live ontem, tivemos um problema técnico e hoje retornaremos sem nenhum prejuízo para os participantes e para os ouvintes dessa live oficial do Sindicato dos Comerciários, o qual participa comigo o Dr. Clóvis Renato, nosso assessor jurídico, e o Dr. Alex Monte Alvernier, secretário de Saúde do município de Fortaleza. Nós resolvemos inverter as posições hoje, em comum acordo, e a live começará com a palestra do ilustre Dr. Alex Monte Alvernier. Pois não. Sebastião, quanto tempo eu tenho? 15 minutos, com mais 5 no final. Bom, quero dar boa tarde aí a todos os companheiros, doutor Clóvis, Sebastião e todos os companheiros que estão nos assistindo. Fico à disposição, se houver tempo aí, escutar algumas perguntas, se alguém entrar no chat ou de alguma forma. Mas eu estou trabalhando, estou de plantão Zé Frota, tirei a máscara porque eu estou aqui numa área administrativa, não estou atendendo diretamente pacientes, mas vocês podem ver que eu estou aqui todo paramentado, né? Nós estamos vivendo uma epidemia, uma pandemia, se fala em pandemia quando ela atinge o mundo todo, uma pandemia que tem sido uma das maiores catástrofes mundiais dos últimos tempos, né? No mundo todo já com mais de 100 mil mortes. Particularmente o Brasil está atingindo nos últimos dias o maior número de mortes nos últimos dias. Os Estados Unidos já tem tido mais de 2 mil mortes por dia, mas atualmente só o Brasil teve mais de 1.000 mortes, né, então, por dia, ultrapassando os Estados Unidos e a Inglaterra, que eram os dois últimos. No Ceará, dados de hoje, nós já temos mais de 3 mil mortes, certo? Com 48 mil casos confirmados, 48.391 dados de hoje. Então, essa epidemia é extremamente grave. Claro que 75% das pessoas podem ter casos leves ou até assintomáticos, mas uma parte significativa das pessoas tem formas graves e, infelizmente, muitos vão a óbito, né? Como não existe nenhum remédio ainda comprovadamente eficaz para lidar com o vírus, nós temos como principal defesa evitar o contágio, certo? E o contágio se evita principalmente evitando se aproximar de pessoas que estejam doentes. Só que como grande parte tem sintomas leves, que podem parecer uma gripe, ou até são assintomáticos, nós não temos como evitar esse contato, a não ser com essas duas providências. Evitando aglomerações, e 2, sempre que sair de casa, usar máscaras. Essa é a única forma que a gente tem de, pelo menos, retardar o chamado pico da epidemia. Por que retardar esse pico? Se a gente puder evitar o contágio, bem, ótimo. Se a gente puder, pelo menos, postergar, por quê? Para evitar o colapso do sistema de saúde.
nós já tivemos mais de 1.000 leitos específicos de Covid instalados no estado do Ceará, dos quais mais de 500 de UTI. Foi uma coisa recorde em pouco tempo, mas se nós não tivermos essa precaução, nós vamos ultrapassar essa capacidade de resposta. E já tivemos situações de estar pacientes graves em cadeira, em UPAs, paciente aguardando ou dividindo um único ponto de oxigênio, quando dá para colocar um Yzinho, então sair ao mesmo tempo para dois, outras vezes esperar que um paciente melhore ou infelizmente vá a óbito para o outro ter direito ao oxigênio. Então isso é uma situação de calamidade, uma situação de guerra. Isso não é só aqui. Nenhum país do mundo tinha estrutura suficiente para atender todos os que precisaram. E foi assim na Europa, quase toda, pelo menos Espanha, Itália, Inglaterra, França. Tem sido em alguns locais dos Estados Unidos, tem sido na China. Alguns países conseguiram ter um número menor de casos, com algumas providências, mas a maioria passou por situação, ou uma grande parte passou por situação muito grave. Nós estamos entrando numa segunda fase agora, quer dizer, a gente pode classificar. Nós primeiro tivemos essa doença restrita às áreas mais ricas da cidade de Fortaleza, que as pessoas que viajam trouxeram a doença. Aos poucos ela foi se espalhando, essas pessoas trouxeram o vírus, tanto para seus familiares, mas também para as pessoas que trabalham com elas, então porteiros de condomínio, motoristas, domésticas, que levaram para suas famílias e seus vizinhos. Então a doença se alastrou pela periferia e cidades da região metropolitana, e agora está se alastrando em pequenos municípios no interior do Ceará, que esses não têm estrutura. O nosso sistema é assim mesmo, nosso sistema ele é organizado, é regionalizado. Então, esses pequenos municípios, as pessoas estão tendo que vir para os polos e para Fortaleza, né? Então, assim, como Fortaleza já tem mais de uma semana que o número de casos não cresce, a gente tem, nesse momento, está começando uma fase de estabilização dos casos em que o Estado e a Prefeitura estão começando a permitir, a reabrir alguns serviços, entre eles a parte do comércio, né? Hoje, agora há pouco mesmo, o governador estava falando novamente sobre como está o plano de reabertura. É um plano muito cuidadoso, porque apesar de haver necessidade, a gente sabe que tem pessoas que não têm nenhuma reserva, precisam trabalhar para sobreviver, e isso que, de certa maneira, contribuiu também para que, na periferia e cidades da região metropolitana, nem sempre pôde ser feito o isolamento social como precisaria para a doença. Mas a sobrevivência das pessoas, é claro que é necessário. Seja a sobrevivência das pessoas para não adoecer, seja a sobrevivência para garantir o mínimo de sustento. Houve todas essas providências aí do governo federal para ajudar as pessoas que não podiam, mas chegou de uma forma muito lenta, né? Bem mais lenta do que precisava. Mas o fato é que, sim, nessa fase de reabertura, essa fase vai exigir muita cautela. Em primeiro lugar, evitar sempre aglomerações. Se as pessoas precisam se deslocar para algum serviço e percebe que tem um grande número de pessoas, na medida do possível tem que evitar, volta mais tarde, evita aglomeração, se for possível. E usando sempre máscara. Saiu de casa, usa máscara. É imprescindível, e aí tem até que ver também que a máscara tem a durabilidade dela. Por exemplo, máscara cirúrgica, que é essa aqui, por exemplo, essa máscara no rosto, uma pessoa sua transpira, se ela ficar úmida, ficar molhada, ela favorece a transmissão. Então, essa máscara não deve ficar, se a pessoa não suar muito, pode ficar 4 horas, mas se suar, deve ser substituída. A máscara de pano, dependendo do pano também, se é um tecido mais grosso,
pode ser usado, mas a mesma coisa, se ela molhar, facilita a transmissão do vírus. Então, a vantagem é que ela pode ser lavada e substituída. Ou as máscaras que maior grau de proteção, como essa aqui, que é a máscara N95, ou similares, que essa pode durar até 15 dias, mas a mesma coisa. Se ela sujar, umedecer, se a pessoa espirrar por dentro, pode favorecer que o vírus ou bactérias se cresçam, e aí também deve ser substituído. Bom, os setores também têm extrema importância, porque o comércio geral é possível, na maioria das situações, que as pessoas possam abrir o seu comércio de acordo com o que está previsto, e desde que não haja aglomerações, desde que tenha a higiene e aí é outra coisa importante, a higiene das instalações, sobre tudo aquilo que as pessoas pegam, balcões, portas, porque o vírus se transmite, sobretudo, por via respiratória, né? E aí, se a pessoa, por exemplo, pega no nariz, pega no olho, pega na boca e pega numa maçaneta de porta, ou pega num balcão, e é possível que se outra pessoa chegar e pegar, e a mesma coisa, pega numa maçaneta, for coçar um olho, for suar o nariz, ou pegar na boca, qualquer mucosa pode transmitir. E aí esses cuidados são essenciais. Pegou em algum canto, saiu de casa, usa sempre álcool gel, álcool líquido a 70%, ou lava as mãos com água, sabão, ou detergente ou sabão, que isso garante, ou simplesmente não coçar os olhos, não levar o dedo à boca, ao nariz, enquanto não puder lavar as mãos. Aí, no caso, antes e depois, para não nem ser contagiada, nem contagiar ninguém, porque a gente não sabe quem está contagiado, né? Bom, não sei se eu coloquei as coisas mais importantes. Agora, alguns tipos de estabelecimento, que é o caso de restaurantes, bares, tem uma peculiaridade. Para você comer e beber, tem que tirar máscara. Então, esses estabelecimentos, eles só podem ser abertos numa fase em que, de fato, a transmissão esteja muito baixa e com alguns cuidados que seja o distanciamento. A pessoa simplesmente respirando, uma distância de 1,5 metro seria suficiente, mas se essa pessoa tossir ou espirrar e estiver contagiando, ela joga e dependendo se tiver vento, ela pode jogar numa distância um pouco maior. Então, daí esses estabelecimentos em que você precisa ficar sem máscara só podem ser abertos numa fase posterior. A mesma coisa shows e manifestações que os esportes em que um número grande de pessoas está presente, e mesmo quando for aberto vai ter que ser garantido um distanciamento mínimo e até o uso de máscara, a não ser que a gente já tenha ultrapassado. Mas até mesmo a China, que foi o primeiro, chegou a enfrentar algum grau de recrudescimento quando começou a abrir. E os países da Europa estão nessa coisa, abre com cuidado, observa, se for o caso, volta, porque a gente vai abrir, mas abrir com todas esses cuidados, essa preocupação para que nós não tenhamos novamente um recrudescimento, um aumento de casos depois de começar a abertura. Bom, eu acho que, não sei se eu toquei nas questões mais relevantes, mas estou à disposição se houver. Estou aí com 14 minutos, tenho tempo aí para se houver alguma pergunta, se houver alguma colocação que eu possa ajudar a responder. Ok, doutor Alex, muito obrigado. Nós estamos aqui na primeira live oficial do Sindicato dos Comerciários e agora, como combinado, a parte em que me cabe, tá certo? E no final a gente direciona as perguntas que foram feitas durante a live. Como determinação do governador no decreto que autorizou a retomada da atividade, nós vamos aqui enfatizar
algumas atividades na qual nós representamos. Mas, antes de entrar, de fato de direito, dentro do decreto, saindo um pouco no tocante à nossa representação, eu gostaria de dizer a todos os participantes que estão nesse momento nos assistindo, que esta é uma live oficial, autorizada pela diretoria executiva do sindicato, na qual autorizou o seu coordenador-geral, esse que vos fala, Sebastião Costa, a falar em nome de toda a direção e trazer os informes necessários e pertinentes à categoria. Gostaria de ressalvar também que nós, como entidade, temos um posicionamento claro e firme no tocante ao retorno das atividades. Somos totalmente favoráveis ao isolamento social, porque nós entendemos que o importante é preservar vidas, e nesse momento, mesmo as atividades retornando, ainda tem um receio muito grande das pessoas, mesmo com todas as dificuldades que tenha no tocante ao emprego, à renda, a salário, mesmo com essas dificuldades elencadas por mim, eles ainda têm um receio muito grande em retornar em virtude desse vírus ser tão destruidor. E aí nós, do Sindicato dos Comerciários, reforçamos as necessidades. Se o governo decretou o retorno, mas nós queremos todos os equipamentos de proteção no tocante ao trabalhador, máscara, álcool em gel, protetor, o distanciamento de 1,5 metro e a entrada na loja seja controlada de uma, de duas em duas pessoas, para que não venha gerar aglomeração. Dito isto, nós queremos, inclusive, ressaltar para os comerciários, para todos que estão nos assistindo, nesse momento, que nós tentamos muito se inserir nesse grupo gestor que discutiu e está discutindo gradativamente a reabertura do comércio. No entanto, não foi possível, mas vamos agora discutir aquilo que mais interessa ao comerciário nesse momento. No tocante às categorias de plásticos, eu vou elaborar aqui o decreto, ele liberou 17 categorias. Entre elas estão a indústria, serviço e comércio. E a nossa parte, que nós vamos mais alencar um pouco, é a questão do comércio. É bom frisar que esse período de retorno que nós estamos falando hoje, ele é um período de transição. A retomada do comércio no seu todo, até atingir o pico de 100% dos trabalhadores de forma presencial, se dará de 4 fases. Um período transitório, que é esse do dia 1º ao dia 7, e a partir do dia 8 ocorrerá a primeira fase, que isso poderá, inclusive, como muito frisou o doutor Alex, poderá, inclusive, não acontecer se os números dos infectados e de óbito, uma série de critérios que tiraram, não forem alcançados. Mas, diante de tudo, vamos lá, alencando aqui, parafraseando um pouco sobre as categorias que estão aptas e liberadas a funcionar. Plásticos e couro, plásticos e borrachas. Essa é uma categoria em que tem muita loja que nós apresentamos. No entanto, só está autorizado a indústria e a fabricação. Couros e calçado é um outro polo que nós apresentamos muito bem, mas, no entanto, só está também autorizado a sua fabricação, não está autorizado a abertura de loja. No setor têxtil, que envolve roupas e tecidos e confecções, também não abrem nessa fase transitória. No artigo do lar, aqui está incluído eletrodoméstico e doméstico, artigo doméstico do lar, também não retornarão às atividades nesta segunda-feira. Móveis e madeira, aí eu falo, na comercialização,
também não está autorizada a abertura, e sim só a sua fabricação no tocante à indústria. Na TI, a tecnologia da informática também não poderá funcionar somente na fabricação. Trago aqui um tópico sobre logística, que é o transporte, aí, como retoma as atividades. O pessoal tem me perguntado, e aí, como é que vai ser o deslocamento? O governo autoriza nessa parte o funcionamento do Metrofó e as linhas de ônibus retornarão da região metropolitana de Fortaleza. Não todas, tem uma porcentagem. No serviço, essa parte também nós não representamos, mas é bom salientar para os nossos participantes que o governo autorizou a abertura de salões de beleza, manicures e barbearia a funcionarem normalmente a partir de segunda-feira. Entrando exclusivamente na questão do comércio, nas lojas que poderão abrir, aí está material de construção. Material de construção, no decreto, tem uma particularidade. O decreto não diz indústria e comércio, mas na live do governador, quem assistiu, ele frisa muito bem. Entenda como cadeia de material de construção, além do canteiro de obra, as lojas de materiais de construção. Essa nós estamos assegurando a vocês que, de acordo com a live do governador, está autorizada a funcionar. Sebastião, que hora funcionará as lojas dos materiais de construções? Funcionará das 10 às 16 horas, com número de trabalhadores presenciais não superior a 30%. Outros que também, na cadeia da saúde, a cadeia da saúde está autorizada, segundo o decreto assinado pelo governador e pela Prefeitura Municipal, está autorizado o funcionamento de 100% da cadeia de saúde. E nessa cadeia de saúde, nós estamos frisando porque, além do funcionamento das clínicas odontológica, dentária e médica, no qual nós temos, que voltará a funcionar a partir de segunda-feira, das 9 às 15 horas, tem uma cadeia de ótica, loja de óticas em Fortaleza, que todos sabem que é um comércio bastante expansivo, e todas irão abrir também nos horários das 10 às 16 horas. O diferencial dessa é que elas poderão estar com 100%. Não diz aqui no decreto a limitação de 30%, porque trata-se da cadeia de saúde. E as lojas de produtos médicos e ortopédicos estão também autorizadas a funcionar nos horários de 10 às 16 horas. Então, assim, no que nós detalhamos dentro do decreto do governador do dia 30, ontem, é que está autorizado ao retorno, no que nos pertence à nossa representação, essas lojas em que eu acabei de frisar. É importante salientarmos que, a partir da primeira fase, no dia 8 de junho, praticamente todo o comércio de Fortaleza estará abrindo suas portas dentro de uma porcentagem limitada pelo governo do Estado e dentro do plano arquitetado pelo comitê gestor que está discutindo o retorno das atividades. Desta forma, nós queremos, inclusive, salientar que o governo, na live, ele faz uma orientação da seguinte forma. Pedimos a colaboração para que este plano de reabertura dê certo, a fiscalização do Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia, dos sindicatos e da sociedade, quem possa fiscalizar e fazer a denúncia. É claro que é competência exclusiva do Estado a fiscalização, mas ele faz na live esse pedido. E, com certeza, independente do pedido, nós, a direção do sindicato, apesar
que o sindicato, é bom que se frise isto, está autorizado a abrir com 40% dos trabalhadores de forma presencial só no dia 22 de junho, nós estaremos nas ruas fiscalizando, já a partir de segunda-feira, essas lojas que vão abrir e cobrando os equipamentos de proteção, porque para nós, como eu disse no início, o importante é a vida. E nós preferimos ser paciente em casa, paciente no trabalho, mas jamais sermos pacientes no hospital. Por isso que nós, inclusive, somos favoráveis ao isolamento social e ressaltar que o grupo de risco não poderá ser convocado nesta fase, de acordo com o decreto, para voltar às suas atividades. Desta feita, eu quero aqui terminar a minha explanação sobre o retorno das atividades e já entrar com o nosso assessor jurídico, Dr. Clóvis Renato, qual eu passo com muita honra a bola para você. Boa tarde, uma saudação a todos e a todas, uma gratidão especial ao coordenador-geral, aí, o Sebastião Costa, ao coordenador jurídico, Tarcísio, a cada pessoa que colabora na construção desse sindicato, doutor Tiago Pinheiro, que advoga junto conosco na assessoria jurídica do SEC, né? E quantas pessoas, né, para levarem esse sindicato que não parou nem um minuto, especial, respondendo muitas ações para evitar as despedidas coletivas, fazendo denúncias no Ministério Público do Trabalho, o doutor Gerson Marques, da Coordenadoria de Liberdades Sindicais, lá no MPT, tem sido, assim, um Hércules, fazendo audiências, às vezes 2, 3 audiências por turno, né, principalmente com o comércio, quer dizer, esses diretores estão fazendo, de fato, muito, né, e é interessante essa postura inicial do presidente, exatamente de falar dessa questão democrática, né, de que até mesmo para fazer uma live, houve uma deliberação na diretoria e sai uma live oficial, a primeira live do sindicato, quer dizer, até isso é um bom exemplo para o movimento a nível de diálogo, de construção, né? Então, que bom. Nesse ponto, uma saudação também ao doutor, né, que acabou de falar sobre a questão do Covid, doutor Montalverde, né, lembrando do nome Montalverde, eu lembrei do pessoal de Sobral, eu trabalhei em Sobral, acho que uns 5 anos, aí lá tinha um pessoal Montalverde, né, não sei se as origens são as mesmas, né, mas os Montalverde muito conhecidos, né, é isso, doutor? Montalverde de Sobral? Sou sobralense, de nascimento. Olha aí, viu? Então, me lembro demais o pessoal lá dos Montalverne, tive alunas, né, especialmente Montalverne, acho que algumas hoje são médicas, né, que pelo que eu soube, porque já faz muito tempo, né, mas passei anos lá em Sobral. Então, assim, sem muitas delongas aqui, dentro do tempo, né, essas saudações, o que me foi pedido para falar foi sobre esses benefícios emergenciais, né? Porque há muita confusão e tal, e como eu sou do direito, eu sou o Clóvis Renato, né? E tem essa oportunidade de também trabalhar com vocês aqui nos comerciários. E a nível de auxílios, né, emergenciais, o governo criou 2. Eu estava conversando com o pessoal dos comerciários e tem outras lives, as pessoas só saem numa postura de atacar A ou B, e eu tenho gostado da postura dos comerciários porque não tem dado tempo para a gente ficar olhando para a vida alheia, tem dado tempo para a gente correr atrás no Ministério Público, negociar e tentando realmente apagar as grandes fogueiras, né? O sindicato dos comerciários, se houvesse realmente um tempo, talvez fosse uma boa sugestão de live, o Sebastião apresentar aí, quem sabe, com o Tarcísio, doutor Tiago, quanto de negociações foram feitas e quantas despedidas em massa foram bloqueadas pela atitude nas negociações, principalmente do Ministério Público do Trabalho. Todo dia, mais de uma publicação, em regra, a gente tem recebido, né, tanto entre o Tribunal Regional do Trabalho, a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Muito trabalho foi feito nesses 70 dias de quarentena, né? E o Sebastião está de prova. Então, basicamente, dentro das perguntas que estão chegando para vocês,
Eu fiz um vídeo que depois eu vou passar para o sindicato, né, porque eu sei que às vezes a gente fala rápido no tempo, vamos tentar responder, mas o vídeo é bom que a pessoa vai, volta, escuta quantas vezes quiser. Mas de antemão, o que acontece? O benefício dos 600, né, como ficou conhecido. Né? Então, como eu digo que nós vamos tentar trabalhar a nossa parte, né, alguns estão questionando o governo e tal, bom, é o seguinte, nós só podemos lutar com o que está na nossa mão. O que está na nossa mão é o que há. Né? A gente entende que a postura do governo não era dar benefício algum, né? Era dar nada. Só que com muita pressão, ele chegou a dizer que ia dar R$200, só para vocês lembrarem que até chegar nos 600. E aí o Congresso definiu 600. Né? Então, a quantidade, inclusive, foi prorrogada, a MP, e diante dessa conjuntura de forças, não era esperado também, como o doutor Alex acabou de falar, foi um problema de uma pandemia mundial, e aí ele tem que fazer políticas sociais, políticas públicas, que é o papel do governo para que ele se legitime, tá? Então, dentro dessas políticas, dessa pré-oposta de um governo que não ia dar nada, aí depois, com pressão, ia dar 200, né? Depois, com o Congresso, deu 600. Não estamos louvando também, porque a nível mundial, todo mundo ouve esse tipo de política pública. E saiu um estudo, realmente o valor mais baixo do mundo é o do Brasil. Mas quer queira, quer não, como dissemos, é o que nós temos, né? O que tem para hoje. Né? Como dizia aí um grande pensador, dizia que o presente é de lutas e o futuro aí nos pertence. Então, vamos fazer a nossa parte. Então, o que é que tem? Esse auxílio que acabamos de falar, ele não é o da MP, né? Esse auxílio dos 600, que as pessoas estão lá na fila da Caixa e tal, muitas nem precisavam, às vezes, estar na fila, porque tem aplicativos e tudo, ele é o auxílio da Lei 13.982, do dia 2 de abril de 2020, tá? E o dos trabalhadores, dos empregados, ele saiu um dia antes, ele saiu no dia 1º de abril, né? Tanto o governo acho que queria que fosse uma mentira, mas teve que sair, como eu disse, ele não queria, né? Mas saiu a MP 936, não é? E dentro dessas perspectivas, ela saiu desse jeito. Então, o auxílio emergencial para quem não trabalha, não está com carteira assinada, quem está em situação de vulnerabilidade, quem é microempreendedor individual, quem é aquele autônomo que não tem pessoa jurídica, mas que ele paga a previdência naqueles 11%, aqueles valores diferenciados como autônomo, esses aí são regulados por essa lei 13.982, do dia 2 de abril de 2020, e tem essa perspectiva em regra dos 600, tá? Então, separar o joio do trigo. Já o caso dos comerciários, eu estou falando para fazer a diferença, porque o nosso coordenador geral já tinha me falado que tinha essas dúvidas, né? Até pediu para me falar um pouco do passo a passo. Então, para os empregados de carteira assinada, que são os representados pelo Sindicato dos Comerciários, aí veio, no dia 1º de abril, a medida provisória 936 de 2020, no dia 1º de abril. Bom, o que ela traz, né, de triste? A tristeza dessa MP. Primeiro, a tristeza é ter a pandemia. Segundo, a tristeza é o valor, mas temos um valor. Terceiro, a maior tristeza de todas, é a querer afastar totalmente o sindicato do sistema de negociação. Bom, essa foi a coisa mais triste, porque, inclusive, a nível constitucional, por mais que o Supremo tenha decidido de forma diferente, nós não concordamos, né, e acreditamos que há uma litigiosidade contida, e depois que acabar essa coisa da pandemia, quando voltar, nós vamos ter chuvas de ações em defesa dos comerciários, e no país inteiro, não tenha dúvida disso, porque muitas irregularidades estão acontecendo. Primeira coisa, né, dentro dessa perspectiva da MP, né, tirou o sindicato da negociação. A Constituição fala que quando houver redução de jornada com consequente redução de salário, tem que ter o sindicato. Mas, diante dessa questão excepcional, o Supremo, e a gente vê pela fala dos ministros, não compreendendo o papel do sindicato, talvez se ele estivesse vendo o número de negociações que o Sindicato dos Comerciários, o tanto da atuação que a gente tem feito com live, com negociações online e tudo, ele não diria que o sindicato não tinha condições, mas a decisão é muito em cima de não compreender o papel do sindicato e nem conhecer o sindicato de luta, né? Eles estão misturando aí alhos com bugalhos, eles acham, colocam todo mundo numa vala comum, né, e esquecem que sindicato
é síndicos, é aquele que defende, é aquele que protege, é aquele exatamente porque é uma hipossuficiência do trabalhador. Que diabo é isso, né? É o trabalhador estar numa situação muito mais baixa no contrato de trabalho, apesar de chamar de contrato, do que o empregador. E baixo não é por humilhação, é porque ele é subordinado. Porque o empregador pode dispensar ele na hora que ele quiser, seja por justa causa, seja sem justa causa. Então, esse trabalhador vive uma síndrome do sobrevivente. Ele vive morrendo de medo, né, de não arrumar um emprego. Quando ele arruma um emprego, ele vive morrendo de medo de perder o emprego. Né? Então, como é que ele tem pé de igualdade para negociar? Então, a primeira incongruência da MP é isso, colocar, afastar o sindicato. O sindicato ficou só para receber o acordo, né, feito. Eles têm que mandar isso para o sindicato, assim como manda para o Ministério da Economia, mas o sindicato ficou aleijado, né, dessa parte de negociação. Acho que foi um descompasso, mas, de novo, estamos lidando com o que nós temos hoje. Eu ando muito com a oração da serenidade. Eu procuro ter serenidade com o que eu não posso modificar e ter coragem para modificar o que eu posso, né? E sabedoria para perceber a diferença. Então, essa é a primeira coisa. Alijou o sindicato, não foi bom para nós, não é? Não foi bom para nós. Não foi bom para nós, que eu digo, não nós assessores, não nós sindicatos, porque para nós isso é muito mais trabalho, mas não foi bom para nós trabalhadores, por causa dessa desigualdade. Diz lá, por exemplo, que o trabalhador vai fazer um acordo, é acordo, não é uma imposição. Mas, como nós dissemos, quem é que não vai fazer acordo se ele tem medo de perder o emprego? Essa síndrome do sobrevivente. Claro que ele vai fazer acordo, né? Então, enfim, né, o suposto acordo, no suposto contrato, né, que não precisou do sindicato, uma decisão errada, que depois vai gerar, com certeza, muitas ações judiciais e extrajudiciais de nossa parte, representando os comerciários, não tenho nem dúvida disso, comunique ao sindicato, independentemente da empresa mandar para o sindicato, mande o seu acordo para o sindicato, para que haja essa análise. Quando o presidente e o coordenador andar por aí, os diretores, apresente o termo do acordo. Primeiro, dentro dessa perspectiva, para a gente avaliar, para não haver mais perda de direitos. Então, espero não estar falando muito rápido, né? Estou tentando ser sucinto, mas esses pontos eu acho que tem que ser ditos, né? Outra coisa importante, né, que é dentro dessa luta do sindicato dos comerciários, nessa satisfação que eu tenho de atuar junto com cada pessoa como essa, né? E é relevante essa perspectiva do acordo. De novo, se você está na hipossuficiência, eu não tenho dúvida que você está, porque você só tem a sua força de trabalho para vender, você não é o dono do capital e pode ser dispensado a qualquer momento, lógico. Então, entre ser dispensado e ficar trabalhando de qualquer jeito ou receber o auxílio de qualquer jeito, acredite que você tem assinado o acordo, né? Por isso que eu acho acordo um negócio grosseiro se não tem o sindicato para acompanhar, né? O sindicato não ia empatar, o sindicato ia observar. Por isso que eu digo, não perca a oportunidade de mandar ou de apresentar esse acordo firmado para o sindicato, tá? Bom, então, separando essas duas coisas, você, trabalhador SMP, depois que fala de acordo, que afasta o sindicato, né, nesse sentido, só vai comunicar ao sindicato, vem a situação. Eles propuseram a suspensão do contrato de trabalho, né, e a redução da jornada de trabalho com proporcional redução do salário, tá? Mas, para não ser uma coisa tão abrupta, né, diante das pressões, como nós dissemos, não é porque o governo é bom, e o governo não queria dar nada, depois, por pressão, deu 200, depois o Congresso fez 600, tá? Então, diante das pressões, né, essa ocasião fez com que isso surgisse. Então, beleza, na suspensão, como é que funciona? Diferenças entre interrupção e suspensão. A interrupção de um contrato de trabalho quer dizer, primeiro, vamos entender bem rapidinho o que é um contrato de trabalho. Contrato de trabalho, ele tem uma perspectiva de que você trabalha, você recebe. Tanto que você falta 1 hora, ele desconta 1 hora. É o que no direito chama de sinalagma. Que é sinalagma? É uma gangorra, né? Sobe e desce, sobe e desce. Trabalha, ganha. Não trabalha, não ganha. Tá? Então, na gangorra que chamam sinalagma, né? Então, a regra é, se você não vai trabalhar, não ganha. Mas o direito criou 2 perspectivas, uma chamada interrupção e outra chamada suspensão. Na interrupção do contrato de trabalho, em regra, é, por exemplo, o seu descanso semanal remunerado, as suas férias, em que você não vai trabalhar, não pode ser despedido, né? E ainda vai receber por isso, e quem vai pagar é a empresa. Isso é uma interrupção, tá? A suspensão é
não vai trabalhar, não vai ter desconto, mas a empresa, por exemplo, não vai ter a obrigação de te pagar. É o que o Supremo decidiu com relação à greve, com base na lei de greve. É que aí é com força, com pressão, que se consegue negociar o pagamento. Por isso que precisa de sindicato, por exemplo, né? Então, na suspensão, eu outro exemplo que fique mais claro para você, talvez seja assim. Você teve um acidente qualquer. Aí você sabe que os primeiros 15 dias, em regra, isso aí do costume geral, né, normativamente protegido, né, por bondade, os 15 primeiros dias você não vai trabalhar, porque você não pode trabalhar, mas também não vai ser descontado. A empresa paga, é uma garantia social. Então, o contrato aí estaria interrompido. Você não vai trabalhar, não vai ser punido por isso, e a empresa paga. Né? A partir do 16º dia, você não vai trabalhar, porque você ainda não pode voltar a trabalhar, não é isso? A empresa não pode te dispensar, ela também não tem a obrigação de te pagar, mas o governo, por meio da Previdência, te paga, não é isso? Você começa a receber um benefício, tá? Então, a suspensão é nesse modelo, tá certo? Então, na suspensão, há blindagens. Então, quem optou, entre aspas, por uma suspensão do contrato de trabalho, com esses acordos, tem que se perceber o seguinte, o governo vai pagar uma diferença, não é pagar a diferença, e a gente vai entender o que quer dizer isso. É assim. Se você teve a suspensão, se você receber um salário mínimo, se você receber, por exemplo, até R$ 1.800, R$ 1.813,03, né, que é o teto que o seguro-desemprego paga, sabe? Se você receber até isso, você não vai ter prejuízo nenhum. A regra é essa. Por quê? Porque se for até o teto do que é pago pela Previdência, o governo vai pagar. Agora, quem receber mais do que isso, vai ter prejuízo. Primeira discussão, né? Outra discussão. A base, né, dessa perspectiva de quem receber mais. Aí, e se eu estou nesses que recebo mais do que os 1.800, estou no prejuízo? É possível estar no prejuízo. E como é que o sindicato pode combater isso um dia? Por exemplo, verificando se, de fato, aquela empresa, porque está havendo muita fraude, né? Tem empresa que o trabalhador está com o contrato de trabalho suspenso, e a empresa está abrindo a porta de meia porta e o trabalhador está indo trabalhar, porque ele fez o acordo, né, à força, e não tem condição de dizer que não vai trabalhar, né, isso, Sebastião? A gente está sabendo disso, e nós estamos tomando nota, e é por isso que é bom que as notas que a gente não tomar, você informe. Então, na hora que acontecer isso, o que aconteceu? Uma fraude que coloca o empregador de encontro com a União e coloca o empregador de encontro com o sindicato, porque vai defender você. Então, é a partir do momento em que, se você recebe mais de 1.800, está no prejuízo recebendo só os 1.800 por causa desse balizamento do governo, e a gente depois identificar que a tua loja estava aberta e você estava trabalhando, o que vai acontecer, né, Sebastião? Nós vamos dizer o quê? Opa, isso aqui é uma fraude. Se era uma fraude, epa, empresa, vamos pagar o resto do salário do rapaz, a diferença, se ele ganhava 3, se ele ganhava 4, não é isso? Vamos pagar a diferença. Você não cumpriu, né? Outra discussão também que pode acontecer é categorias que, porventura, não estejam em situação e que tiveram que fechar, porque houve categorias que não estavam na situação da quarentena, que as pessoas continuaram trabalhando. E tem gente que foi receber benefícios que suspenderam o contrato. A empresa ficou só ganhando e trabalhando, e a União pagando. Novamente é uma fraude, né? Se fez isso, ainda mais se o trabalhador que tiver prejuízo, eu sei que para quem recebe até 1.800, a gente não vai receber denúncia, não. Mas quem receber a mais que vê esse prejuízo, é importante dizer, porque aí a gente pode correr atrás do resto. Porque você não tem culpa de estar recebendo a mais. Você tem medo de perder o emprego e faz o que o empregador manda, tá? Então, é porque realmente o tema é bem instigante. Eu estou tentando conversar a nível de live com vocês, tá? Para a gente ir delimitando essas questões. Então, que fique claro, a suspensão do contrato de trabalho, dentro dessa perspectiva, né, quem paga é o governo, o teto é R$ 1.813,03. O mínimo a ser recebido é o salário mínimo, R$ 1.045. A negociação pode ser feita diretamente. É uma pena, já falamos isso, não vamos repetir por que é uma pena e por que afastar o sindicato, mas cabe a você manter o seu sindicato perto de você, porque é ele que lhe defende, é ele que lhe protege, tá? Então,
Dentro dessa perspectiva, tá aí os valores, de novo, a base do valor, a base de cálculo não é um seguro-desemprego, mas a base de cálculo é a base de tabelas do seguro-desemprego, tá? Quem vai pagar é a União e chega na sua conta. Esse acordo é para ser feito entre você e o empregador, ele tem validade a partir do segundo dia depois que ele for firmado, ponto. Daí eles têm que informar, a empresa tem que informar o Ministério da Economia e ao sindicato, e informando ao Ministério da Economia, em até 30 dias, contado da data que você assinou, você vai receber o seu benefício, seu auxílio emergencial, né? Ponto. Acabou essa conversa básica sobre a suspensão do contrato de trabalho, é essa. Acabou. Beleza. Vamos para frente. Chegando na redução da jornada, né, que é outra coisa que está surgindo. O prazo de suspensão é de até 60 dias. E as empresas, algumas, já estouraram esse prazo. E o que é que tem sido meio que consensual? A possibilidade, o Sebastião tinha me pedido para dar uma verificada nisso, é o que está sendo de consenso. Vamos ver o que vai ficar, como dissemos, tem uma litigiosidade contida. Se depois não pudesse a jurisprudência se comportar dizendo que não pode, a gente vai entrar com ação. Mas, num primeiro momento, é possível, né, o pessoal que estava com o contrato suspenso recomeçar com uma redução de jornada, desde que não extrapole os prazos, tá? Desde que não extrapole os prazos. E isso ainda não é pacífico, mas muitas empresas estão aplicando, de novo, estão mantendo, desde que chega até o teto, aplicando, né? Quer dizer, dentro de 60 dias até 60 dias de suspensão, não pode, por mais que a MP tenha sido renovada, aumentar a MP, certo? E aí a saída que estão dando é esse retorno. De novo, ele me chamou para voltar para trabalhar da suspensão, me deu a redução, mas eu estou trabalhando do mesmo tanto. O que acontece? Fraude. Você vai ter que comunicar ao sindicato. Se der fraude, de novo, a gente vai para cima, tanto com denúncia contra a empresa, que aí vai o Ministério Público, nesse caso, provavelmente o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho contra ela e o sindicato. Tá? Então, as reduções, elas podem acontecer, acho que já está no fim, né? Estou pertinho já no fim. Está no fim? As reduções, elas podem ser, conforme a MP, de 25% até 25%, ou seja, menor que 25%, a empresa, conforme a MP, que nós não concordamos, mas, de novo, é o que está posto, né? Nós vamos brigar depois, tá? Até 25% não paga nada. Fica só no prejuízo do trabalhador. O Sebastião deve ter acompanhado essa questão, que a gente não concorda. É litigiosidade contida que a gente vai brigar depois. Tá? É por isso que é importante você informar. Se você quiser participar, né, desse bolão, né, é bom começar a informar o sindicato, procurar o sindicato, porque tá aí, ó, várias situações. Empresa que não está na categoria difícil, não parou e está querendo burlar a lei, tá entendendo? Nós estamos de olho. Gente que diz que está suspenso, mas está trabalhando. Gente que está com a jornada reduzida, recebendo a parte pela União e está trabalhando ao mesmo tempo, ou mais. Por isso que é importante dizer. Então, se for menos de 25%, não recebe nada a mais. Se for de 25% em diante, é assim, a empresa vai pagar, digamos que ela reduza 25%, tá? Vamos pensar em um mês com 4, lembra o exemplo de um colega advogado. Um mês com 4 semanas, ela vai reduzir 1 semana. Então, aquela, digamos, né, que a gente não vai botar por vamos tentar facilitar. 4 dias, um mês, 4 semanas. Ele tirou 1 semana, tirou 25%. Aqueles 25%, então, você vai receber o valor de 3 semanas pela empresa. Isso, lógico, você não vai ver, né? Vai ver só quando chegar lá no seu valor. Vai chegar 2 depósitos. Um depósito da empresa, referente às 3 semanas, e o da última semana, pago pela União. Certo? O da União vai ser, de novo, não vai dar o seu salário tal e qual. Por quê? Porque vai ser com base nessa tabela de seguro-desemprego. Provavelmente dê um pouco menor, mas é um pouco menor. A não ser se você estiver nessa situação que receba mais do que os 1.800, tá? Então, 25%, aí o raciocínio é o mesmo, para 25%, 50% e 70%, tá? Se houver a redução. Mas, de novo, prestarmos atenção na realidade. Se há redução de verdade, se estiver dizendo que é redução e estiver indo trabalhar no mesmo tempo, tem gente até fazendo hora extra com redução, entendeu? Isso dá problema para a empresa, tá bom? Então, em linhas gerais, acho que já para concluir, o Sebastião também pediu que eu falasse desse passo a passo, a gente está dizendo, né, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que fazer o acordo,
você faz se você quiser, mas eu sei as situações se você quiser, né? Porque de um lado é se quiser, do outro é ser despedido, então eu sei o que, é que você está fazendo. Então, a empresa faz o acordo, tem o documento, informa o sindicato, informa ao Ministério. Pronto. 2 dias depois tem que colocar em prática e efetivamente cumprir. Se for suspensão, você fica em casa. Se for redução, fica reduzido no tempo certo. Se for reduzir uma semana, 25%, não é isso? Lembra, ó, se for 4 semanas, ó, 25%, tira uma semana, por exemplo. Se for 50%, tira 2 semanas, olha aí, ó. Se for 70%, você vai trabalhar uma semana e 3 semanas vai ficar em casa. Tá certo? Então, a regra não é reduzir na jornada do dia, eles estão reduzindo por semana, porque a ideia, como disse o doutor Alex Montalverne, é o isolamento social. Tá certo? Então, rapidamente, agora chegando nesse benefício da Lei 13.982, o benefício do auxílio emergencial, esse aí já falou, né, dos trabalhadores da MP 936, e quando chega no benefício, esse emergencial, esse é um programa que trata sobre pessoas, né, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, primeiro, o programa da MP, que é para você que é de carteira assinada, representado pelos comerciários, ele é um programa para manutenção do emprego e para evitar a miserabilidade e a propagação da doença. O outro é para evitar situações de miserabilidade, que também vão dar propagação da doença e mais problemas para sobrecarregar a rede de saúde pública se tiver muito Covid, tá? Então, basicamente, esse outro está bem autoexplicativo. Você baixa um aplicativo, cuidado para não pegar aplicativo fake, você entra no site da própria Caixa, o site do governo federal, baixa o aplicativo, tem muitos tutoriais na internet legais, interessantes, explicando direitinho. Lá ele já descreve o que tem na lei. Essa lei 13.982, você vai ver que ela é meio estranha. Por quê? Porque ela altera uma lei previdenciária. Ela altera uma lei que trata, principalmente, nos trechos que tratam sobre o benefício previdenciário e sobre o benefício de prestação continuada, o BPC, tá certo? Então, você vai entrar lá e vai dizer quem tem mais, né, isso tem que ter mais de 18 anos, famílias, por exemplo, que tem como se fosse a renda per capita desse meio salário mínimo, aí lá tem os requisitos. Mas, para facilitar, no aplicativo da Caixa, basta você colocar lá e vendo ali se você está dentro. Só uma dica para concluir mesmo, né? Porque eu realmente estou vendo, eu fico muito feliz de trabalhar com vocês, eu gosto de conversar com vocês, né? A gente tem essa oportunidade. Mais uma dica que eu vi que está pegando o pessoal é exatamente, Sebastião, quando a pessoa vai cadastrar pelos outros, fica ajudando os outros. Então, é assim, ó, cuidado, pelo que eu vi, para ajudar você, cada celular, quando você for baixar o aplicativo, ele manda um código, tá certo? Tem que ser um código, um CPF. Se você for botar 2 CPF no mesmo celular, vai tender a dar problema. Por isso que, se realmente só tiver um celular na sua casa para você fazer, você instala o programa, certo? Se cadastra todinho, quando terminar, tiver tudo ok, deixa lá. Se depois tiver tudo ok no seu, se precisar no de outra pessoa, o ideal é vincular o telefone, que ele tem uma espécie de IP, né, ao seu CPF, ou ao CPF da pessoa. Faça no celular dela, tá? E se for realmente questão de vida ou morte, aí o ideal é você desinstalar o programa e começar a baixar de novo para fazer o da outra pessoa, porque o problema que está dando travando é por isso, porque é um celular, um CPF, aí vem uma senha, porque a senha vem por SMS, por mensagem, entendeu? Então, assim, acho que a maior parte dos problemas que estão dando com esse aplicativozinho é isso, a pessoa não está se tocando, que é um celular, um CPF, entendeu? Aí ela vai e faz 2 CPF no mesmo celular, aí ele trava, entendeu? Porque a Caixa vai mandar um código, esse código é o teu código de acesso, é por isso que é um celular, um CPF, tá bom? Então, o meu abraço, muitíssimo obrigado pelo convite, Sebastião, toda a diretoria, ao doutor Montalverne, muitíssimo obrigado a você, comerciário e comerciária, que está aqui junto, cada uma das pessoas, uma saudação muito sincera e energias muito boas, saúde e paz para vocês. Obrigado. Ok, doutor Cláudio, muito obrigado. Nós estamos aqui informando que essa é uma primeira live oficial do sindicato e, como de praxe, como de início, tem várias perguntas, nós iremos começar a responder a algumas perguntas, se der para responder toda, a gente vai responder, mas começando pelo doutor Alex Montalverne. Mas antes
de eu formalizar aqui a pergunta que chegou, eu gostaria de agradecer a participação da Eliane Pai, Chaguinha Lopes, do Luciano Holanda, da Vânia Silva, da Lança Pérez, da Adriana Camilo, da Sônia Moura, Mara Natália, da C. Fernanda, e de toda a direção do sindicato que está participando agora. São muitos, me desculpe, não tenho como frisar todos, né? Mas eu já agradeço a participação de todos. Vamos aqui às perguntas, logo para o doutor Alex Montealverne. Doutor Alex, estão perguntando, a primeira pergunta para o senhor é sobre ansiedade em virtude do isolamento social. Sim. Sebastião, Carlos Sebastião, companheiros aí do sindicato, tem havido, porque assim, o comportamento das pessoas varia muito. Enquanto tem algumas pessoas que irresponsavelmente diz que é uma gripezinha e sai no meio da rua sem máscara e não tem nenhum respeito em relação aos outros, nem a si próprio, outros estão apavorados, né? Outros ficam, o fato de não sair de casa, de ficar trancados de qualquer jeito, sem comunicação com as pessoas, estão apavorados e que são justamente as pessoas mais ansiosas. A gente tem que avaliar o risco, certo? Sempre que isso é possível. As pessoas em quarentena, efetivamente, estejam em casa, sem contato com nenhuma pessoa de fora. Se vem alguém, um entregador, ou se vai ao supermercado, vai protegido, vai de máscara, higieniza as compras, higieniza as mãos, não passa a mão nos olhos. Essas pessoas têm um risco mínimo de pegar, um risco próximo de zero. E aí, assim, tem havido quadros de ansiedade, as pessoas acham que dão uma falta de ar, ficam ofegantes, né? A gente tem que trabalhar com o risco do jeito que ele é. Então, se essas pessoas estão mantendo a quarentena, elas têm um risco mínimo, né, de contagiar, de se contaminar com a doença. Bem que eu estou coçando aqui só por fora do nariz, viu, para não, senão eu estaria tendo que ir lá, aqui coisar as mãos, higienizar. Mas, assim, então, é comum, se você está de fato muito ansiosa, tem um 0800 da prefeitura, tem um do Estado, que pode se comunicar e ouvir de um profissional de saúde os seus riscos que você está correndo. E se, evidentemente, a ansiedade estiver muito grande, teria que se socorrer do serviço de saúde. Mas, a princípio, pode, depois, Sebastião, não sei se você pode passar aí os números que estão disponíveis pela Secretaria de Saúde do Estado, para que as pessoas entrem em contato, certo? Aí existe, até ouvi uma live aí com o padre Rino, que é psiquiatra, falando no estresse pós-traumático. Então, é possível, e tem sido muito frequente, situações de estresse maiores devem ser tratadas profissionalmente, senão, se você conseguir se controlar com medidas caseiras, né, você pode fazer, mas se a ansiedade for muito grande, deve procurar um profissional de saúde. Mas antes disso, tem um recurso do telefone que um profissional de saúde pode lhe tranquilizar quanto aos riscos. Doutor Alex, tem mais uma pergunta aqui, essa aqui é mais, eu acho que em virtude da doença, mais uma curiosidade. O Timinho pergunta ao doutor Alex como está sendo o atendimento no IJF de outras enfermidades, já que hoje a prioridade é o Covid. O IJF é muito claro, ele é um hospital de trauma e de traumas mais complexos, né? Quer dizer, traumatismo craniano, a pessoa leva uma pancada na cabeça, fica alteração da consciência, fica sonolento, né? Ou trauma de coluna, né? A pessoa tem uma fratura de coluna, ou uma fraturas complexas, de fratura exposta. Os traumas menores devem ir predominantemente para os frotinhas, no entorse, ou mesmo uma fratura fechada. Isso aí continua o atendimento normalmente, mesmo que essa pessoa esteja com sintomas de gripe.
porque se ela tiver com sintomas de gripe, tiver um trauma do perfil do IJF, ela é atendida normalmente, aí é feito um isolamento. No caso do Covid, não é a pergunta, no caso do Covid é completamente separado. Não tem demanda direta de pessoas com gripe para o IJF. Somente no novo IJF tem leitos específicos e essas pessoas são reguladas a partir de uma outra unidade, de uma UPA ou de outro lugar que elas possam estar. Mas o atendimento do trauma tem acontecido normalmente. Felizmente tem diminuído muito, porque um grande número de pessoas, pelo menos, restringiu as saídas e os traumas reduziram bastante. Ok, doutor Alex, fico muito agradecido pelas respostas. Vamos aqui passar agora para o doutor Clóvis. Tem algumas perguntas e as minhas, doutor Clóvis, eu vou inverter a posição, vou responder no final, certo? Doutor Clóvis, pergunta do Diego: qual as punições para as empresas que abrir sem estar na fase de transição? Doutor Cláudio, eu posso responder essa pergunta com sua permissão? Ora, você também é advogado, viu? Parabéns, terminou direito e tirou a OAB. Obrigado. Parabéns aí, por saber a representação sindical dele tem informação, não só política, mas jurídica. Certo, obrigado. Diego, meu amigo, deixa eu lhe dizer. O decreto ele determina que as empresas que estiverem fora do que foi autorizado a funcionar, eles pagarão uma multa de 1 até 50 mil reais. E esta multa é determinada pelos órgãos de fiscalização, dependendo do teor, do número de trabalhadores, tem uma série de características que vai realmente impulsionar o valor da multa, ok? Doutor Clóvis, a Daci pergunta: caso o trabalhador, no retorno, contrair o vírus, o coronavírus, no espaço de trabalho, dentro da loja, por exemplo, por falta de EPI, qual o procedimento? Vou deixar para você. Não, acho que a base que a gente está vendo é que vamos configurar como se fosse uma espécie de acidente de trabalho, ou adoecimento de trabalho. E já estão começando a sair decisões nesse sentido. Por isso que eu digo, a proximidade sua com o sindicato tem que ser fundamental. Até porque se a gente começar a juntar casos, né, a gente consegue entrar com ação coletiva e não só com ações individuais. Por que a gente está dizendo isso? Porque eu sei da sua necessidade pelo emprego, do seu medo de perder o emprego. Você entrar com ação, mesmo com um problema como esse, se você entrar com ação, como é que a empresa tenderá a te despedir? Então, é importante contar com o sindicato nessa hora, não é? Para a gente avaliar, fotografar, né? O sindicato de vocês é no coração do comércio, no centro, né? E eles estão andando para cima e para baixo e fotografam e chegam juntos, né? Então, é informar que a gente vai colhendo provas. Agora, lembrar de provas, tá? A grande coisa aí é provar, não é? Provar, usar seu celular, já tem decisões do Supremo antigas até. Não, é diferente você gravar a conversa de duas pessoas que você não esteja participando, mas se você for parte, certo? Pode gravar, você não vai dizer que está gravando, você grava e aquilo ali pode ser usado como prova, certo? Dá equipamento de proteção individual de tamanho inadequado, não é isso, né? Botar a máscara de um gigante numa criança e assim vai. Então, você vai fotografando, vai registrando, coloca data, dia, horário, vai escrevendo, vai conversando com o sindicato para evitar que você seja identificado. O sindicato despersonaliza isso e lhe blinda no seu emprego. Então, a gente vai ter maturidade para trabalhar essas questões, só que a gente precisa saber. E a gente só sabe se você chegar e disser para nós. E vamos colhendo provas. De novo, gravando, fotografando, não é isso? Anotando quem estava perto, porque se tiver uma situação mais grave, né? Ainda mais se tiver uma comorbidade, aí a gente realmente, talvez você se veja obrigado a
entrar com a ação. Ou pouco tempo depois você foi despedido, né? A empresa não comunicou. Então, são discussões até que eu acredito que vai ter dificuldade, inclusive por causa daqueles códigos de CAT, né? Mas, enfim, vamos para frente. Doutor Clóvis, mais uma pergunta. O Luciano Holanda faz a seguinte pergunta. Essa do Luciano Holanda, na verdade, para mim, não é o Luciano Holanda, é o Chaguinhas Lopes que faz uma pergunta para você. Quem é aposentado e continua trabalhando, de carteira assinada, tem direito ao benefício do seguro-desemprego? Uma vez que já recebe o benefício, né? É aposentado, mas responda. Aline, de regra, né, quem recebe qualquer benefício previdenciário, eles colocaram, primeiro, estou falando do primeiro, vamos fazer a diferença, tá? O emergencial, certo? O emergencial da Lei 13.982, quem recebe qualquer outro benefício, esse que é o que a gente chama dos 600, tá? De regra, não pode. Mas se você for empregado de carteira assinada, esse é para manutenção do emprego. O emprego, em regra, você vai poder receber. Assim como tem a tese de que se você tiver 2 empregos e os 2 empregos reduzir a jornada, você vai ter o direito de receber o benefício. Entenda? Eu estou falando da MP 936, tá? E se for para o dos 600, que é o da lei, né, que é distinto isso, não vai ter direito, em regra. Mas se for por carteira assinada, por mais que você seja aposentado, o benefício previdenciário que você recebe é uma coisa, né? Ele se chocaria com o da lei 13 e tal, né? E esse outro de manutenção do emprego, o governo vai dar o complemento para você ficar em casa. Por isso que é importante dividir os 2, né? É isso que está acontecendo. A pessoa foi lá, recebeu 600, não podia. Sim, mas nós não estamos falando do 600. Estamos falando da MP, de manutenção do emprego, certo? Eu já vi, inclusive, vários advogados, tem muitas lives aí, muitas coisas falando isso. Rapaz, se eu tiver 3 empregos, né? Os 3 suspenderem, vai receber o benefício pelos 3. O teto de 1.800, né? É por emprego, inclusive, né? E Sebastião, também, que você deve estar acompanhando. Ok? Doutor Cláudio, para finalizar, aqui tem uma última pergunta para você. Sobre a Vânia. O que fazer quando a empresa dispensou sem pagar o salário e não deu baixa na carteira? Deve sindicato. Responde aí. Não tem nem dúvida. Vá para o sindicato, a gente pega essas provas e, como eu disse, está tendo litigiosidade contida, mas está voltando, nós vamos entrar com a ação. E aí é melhor você juntar os colegas, para que a gente faça uma ação coletiva, que é mais econômica para o sindicato, é mais econômica para você, que é uma audiência só, poucas audiências, ao invés de que for 10 pessoas, 10 audiências, daí a gente consegue, numa coletiva, dar uma pressão maior, entendeu? Então, é importante que você venha contar ao sindicato, traga o máximo de pessoas que estão na mesma situação, que a gente chama isso de interesses individuais homogêneos, né, doutor Sebastião? Interesses individuais homogêneos, para a gente entrar com a ação de caráter coletivo em defesa de vocês. Ok. Tem agora só umas 3 perguntas, essas eu irei responder. Timinho pergunta, os sindicatos vão retornar nessa fase de transição ou vão continuar fechados? Como eu falei no início, o decreto só determina o retorno dos sindicatos a partir do dia 22/6. Lá está, detalhado, organizações associativas. No entanto, o Sindicato dos Comerciários não parou nenhum dia durante essa pandemia. O nosso advogado é testemunha viva disso, é prova viva de que nós participamos. Inclusive, tinha dia que tinha 4 audiências, né, doutor Cláudio? Então, mas de qualquer maneira, Timinho, agradecendo a sua participação, digo a você, o sindicato estará aberto, porque a clínica do sindicato estará aberta, mas no tocante à homologação, que é a nossa rescisão, no tocante a cálculo, no tocante à dúvida, nós estaremos atendendo por
agendamento, porque se a gente abrir tudo ao público, nós também somos penalizados aí com essa multa de até R$50 mil, entendeu? Luciano Holanda pergunta como vai ser a fiscalização dos estabelecimentos sobre os 40% da primeira fase. Meu amigo Luciano Holanda, nesta fase de transição ainda não entra as empresas que poderão trabalhar com contingente presencial de 40%, somente a partir do dia 8 de junho. E nós estamos pretendendo fazer uma nova live no sábado, explicando o retorno da fase 1 de todas as atividades que estarão retornando. Para finalizar, já está respondido todas as perguntas. Desculpe aí se tem alguma pergunta em que eu não pude responder. A única coisa que eu quero deixar claro para todos que perguntaram aqui, tem algumas perguntas que falou sobre o sistema das pessoas que estão trabalhando por WhatsApp. E esse sistema em que estava permitido no decreto, ele continua permitido para as empresas que não estão autorizadas a abrir as suas lojas, mas continua autorizado a trabalhar por WhatsApp, por meios sociais, por telefone, ok? Assim, diante do nosso horário, do compromisso em que nós firmamos de 1h20, 1h10, agradecer ao Clarim de coração, agradecer ao Dr. Alex Monte Alverne, que está trabalhando, mas tirou esse tempo tão precioso para fazer essa explanação belíssima para os comerciários, para os participantes, para a direção, para todos nós. Agradeço de coração. Agradecer aos participantes que nos dão o prazer de fazer essa live e continuar fazendo essas lives para que a gente possa realmente informar e conscientizar o trabalhador da melhor forma em que deve proceder nos casos em que as empresas extrapolam. Ao doutor Cláudio, o meu abraço fraterno, sei que nem pode abraçar nem apertar a mão, mas de longe pode. Dizer muito obrigado, companheiro, muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado aos participantes. Vamos ficando por aqui e até sábado, se Deus quiser, e com a permissão do Senhor, nós voltaremos.